Que a paz seja convosco. Aqui o pastor Fabián Zacarias, do país do México. Estamos muito felizes de estar com você nesta hora, compartilhando do Evangelho. Somos parte de um movimento que se chama Evangelização Mundial, e estamos indo pelas nações, levando seminários, pregando para a igreja, ensinando o povo de Deus em relação ao Evangelho. Eu queria perguntar para você, nesta primeira lição, qual é a sua definição de Evangelho? Nós queremos falar do Evangelho da Bíblia. Qual é a sua definição de Evangelho? Evangelho, etimologicamente, significa boas novas, boas notícias. Mas qual é a boa notícia? Porque boa notícia pode ser uma resposta em relação ao financeiro, uma resposta de oração em relação a uma cura, uma resposta boa em relação ao matrimônio, à família. Tem muitas boas notícias pra gente, mas tem uma só boa notícia. Uma só boa notícia, a notícia que o Senhor tem nos dado por meio da Bíblia. É a resposta do problema do homem. Hoje se prega um evangelho que não é evangelho na igreja mundial. Nós temos viajado bastante e temos enxergado que muitas pessoas são bem intencionadas, elas têm realmente o desejo de servir, o desejo de ajudar, mas se prega o evangelho da prosperidade, o evangelho do poder, um evangelho social, um evangelho filosófico, humanista, centrado no homem. Mas na verdade o Evangelho da Bíblia trata do Filho de Deus. E nós queremos salientar hoje, nesta primeira lição, qual é o Evangelho que a Bíblia prega. Porque nós vamos ver pela palavra que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Apolos, João, todos eles tiveram em comum uma pregação. Foi a pregação do Evangelho. Mas como é esse Evangelho? Eu queria que você me acompanhasse para nós lermos Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9, onde diz: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo foi o fundador da igreja da Galácia. A história nos diz que possivelmente esta igreja foi fundada no ano 47 ao 53 depois de Cristo. Significa que tinham se passado 5 a 7 anos depois da fundação da igreja de Galácia. E mesmo sendo Paulo o fundador desta igreja, aquele que levou o Evangelho, aquele que levou as boas novas, as boas notícias, pouco tempo depois, Paulo tem que dizer para eles que ele estava admirado, ele não acreditava, ele não conseguia entender como tão rapidamente, tão velozmente, a igreja da Galácia tinha perdido o Evangelho. Estava se pregando outro Evangelho. E Paulo explica, não é que tenha outro Evangelho, mas tem pessoas que estão querendo perverter o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito, hoje nós vemos que tem muita coisa que se prega na igreja que parece coisa boa, mas não é o Evangelho. E as pessoas estão acreditando que estão pregando e até que estão fazendo a obra de Deus, mas na verdade, Paulo diz, se alguém prega outra coisa, diferente daquilo que nós pregamos, daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós colocamos como fundamento, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado.
Isto é forte, porque se nós estamos pregando uma coisa diferente do que a palavra chama evangelho, a nossa pregação é uma pregação amaldiçoada. O nosso ministério está sendo amaldiçoado. É o que a palavra diz. Eu não estou inventando, e esta palavra está sendo dada para você com muito temor, muito tremor. Nós queremos realmente servir a igreja. Não estamos querendo apenas apontar o dedo e dizer tudo está mal. Nós estamos querendo dizer, temos que corrigir, temos que nos alinhar às verdades da palavra, a única verdade da palavra, o único evangelho. Não tem outro evangelho que nós possamos pregar. Da mesma maneira, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e versículo 4, diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês esteja sendo corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Da mesma forma, a igreja de Coríntios, que o apóstolo Paulo também tinha fundado, eles também tinham se desviado do evangelho. Paulo diz que ele tinha zelo de Deus, que ele queria realmente apresentar uma igreja pura a Cristo. Ele estava querendo corrigir o desvio. E ele diz para eles que tinha pessoas que estavam se introduzindo na igreja de Corinto e que estavam enganando a igreja, do mesmo jeito que a serpente enganou a Eva. E eles estavam sendo enganados com um evangelho parecido, mas que não era o evangelho. E ele diz 3 coisas muito assustadoras. Ele diz, se ainda alguém vem pregando, diz aqui, um Jesus diferente, vocês o toleram. Se alguém vem ministrando um espírito diferente, vocês o toleram. Se alguém vem pregando um evangelho diferente, vocês o aceitam. Ou seja, que nós podemos ter na igreja uma pregação de Jesus sem ser o Jesus da Bíblia. Nós podemos também ministrar um espírito sem ser o Espírito Santo, sem um espírito de engano, um espírito de imundícia. Também nós podemos pregar um evangelho que aparenta ser o evangelho, mas é um falso evangelho. Isto é perturbador, porque na verdade hoje, nos nossos dias, vemos que a igreja mundial, de uma forma generalizada, está se ministrando um Jesus que parece ser Jesus, mas não é. Está se ministrando um Espírito, mas que não é o Espírito de Deus. Está se ministrando um evangelho que é um evangelho diferente, distorcido. Nós queremos pregar do evangelho puro. Qual foi o evangelho que Paulo pregou? Vamos para Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 5, e vamos simplesmente ler o que a palavra diz. A palavra é muito clara. A palavra é muito simples. O que está na palavra é confiável. Diz ali, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Nesta apresentação de Paulo, ele diz que é servo de Jesus Cristo, ele é um apóstolo e ele foi separado para o evangelho de Deus. O que ele está prestes a colocar é o que é o evangelho de Deus. No versículo 2 diz, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Aqui está falando da antiga aliança, do Velho Testamento, o que foi profetizado no Antigo Testamento. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição
dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. O Evangelho simples, o Evangelho puro, é o Evangelho que trata do Filho de Deus, Jesus, quem é o Cristo. Ele foi declarado com poder Filho de Deus, meio à ressurreição dentre os mortos. O Evangelho trata de Jesus, o Cristo. E nós vamos aprofundar nesta revelação. Ali em Atos, capítulo 17, versículo 1 ao 3, aqui Paulo diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Então nós estamos aqui vendo muito claramente que o Evangelho que Paulo pregava tratava do Filho de Deus que morreu, ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos em Atos capítulo 17 que o Jesus que ele estava proclamando para a igreja de Tessalônica era o Cristo. Ele pregava de Jesus, o Cristo. Vamos ver também adiante aqui em Atos capítulo 18, versículo 5. Diz: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Paulo pregava o Evangelho. E o Evangelho nós estamos vendo claramente que Jesus é o Cristo. Qual foi a mensagem, não somente do Paulo, mas da igreja primitiva? Eu tenho escutado muitas vezes que nós precisamos voltar aos tempos da igreja primitiva, que nós precisamos voltar àquilo que eles faziam, aos costumes deles, à fé deles, que nós precisamos do poder da igreja primitiva, que nós precisamos do agir do Espírito Santo que se tinha na igreja primitiva. Mas por que aconteceu tudo aquilo na igreja primitiva? E a resposta é porque eles tinham o Evangelho, porque eles realmente estavam vivendo a revelação do Evangelho, a revelação do Cristo. Vamos para Atos capítulo 2, 36, e aqui nós vamos ver a pregação, a primeira pregação que aconteceu no dia de Pentecostes. Lembremos que é um Pentecostes muito especial, porque a profecia de Joel 2 está para se cumprir nestes dias. Jesus morreu faz 50 dias, né? E os apóstolos estão esperando a promessa que Jesus tinha prometido. 10 dias estão lá no lugar alto, eles estão orando. São 120 pessoas naquele dia de Pentecostes. O Espírito Santo chega, enche eles de poder, línguas de fogo aparecem sobre suas cabeças e um barulho, né? Um estrondo forte se escuta, e as pessoas que estão em volta deles, eles precisam vir para ver o que está acontecendo, porque uma coisa sobrenatural está acontecendo. E quando eles chegam lá, pessoas criticam eles, dizendo que eles estão bêbados. Na verdade, eles estão cheios, né, da bebida, né, estão bêbados. Mas Pedro se levanta e ele diz: a gente não está bêbado. Isto é a profecia, isto é a promessa de Joel. E ele começa a explicar a promessa de Joel. E ele começa a fazer um percurso nas Escrituras. Fala de Davi, fala do filho de Davi. E no ponto mais forte da pregação, no ponto clímax, né? Naquele momento chave da sua pregação, ele faz uma declaração que na verdade é o Evangelho. E ele diz em Atos capítulo 2, versículo 36: portanto, que todo o Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nesta pregação de Pedro,
o Espírito Santo encheu a vida de Pedro e Pedro declara com poder: a esse Jesus que vocês crucificaram. Agora, você tem que lembrar que Pedro está naquele lugar, está em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Pedro e os apóstolos tinham fugido, tinham se escondido, porque eles tinham tido medo dos romanos e dos judeus, de eles serem realmente colocados na cadeia, ou mortos também junto com Jesus. Eles tinham medo, porque o Espírito Santo não tinha descido, porque eles ainda não tinham entendido totalmente a profecia do Cristo, mas Jesus esteve se aparecendo para eles e falando para eles das Escrituras e do que tinha acontecido com sua morte e sua ressurreição. E agora eles estão cheios do Espírito Santo. E Pedro, sem temor nenhum, ele diz: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele falou Senhor, que é Curios, que para os romanos era o Curios era o César. O senhor da nação, o senhor do império era César, e aquele que proclamasse que tinha outro senhor, ele teria que morrer na hora. Pedro não tem medo dos romanos, e ele declara: Jesus é o Senhor, mas ele declara para a casa de Israel, e declara profeticamente para o mundo: este Jesus que vocês crucificaram é o Cristo. A palavra diz que 3.000 pessoas se converteram ao Senhor nesse dia, nessa hora. Uma pregação cheia do Espírito Santo, com o Evangelho preciso e claro, fez com que 3.000 pessoas se converteram. Nós falamos nós falamos uma piadinha, né? Hoje nós pastores pregamos 3.000 mensagens para que uma pessoa se converta. Mas é isso. O Evangelho vai ter um fruto verdadeiro. Ali em Atos 5:42, vamos ver qual era o costume da igreja primitiva. O que eles viviam, o que eles pregavam, o que eles se entregaram naqueles dias da primeira igreja. Atos 5:42 diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias. Era uma atividade diária, contínua, constante. Era uma atividade que eles estavam querendo fazer. Eles queriam pregar, eles queriam ensinar. De casa em casa, no templo, eles ensinavam, isto é, discipulado. Eles pregavam, isto é, evangelismo, todos os dias. Que Jesus era o Cristo. Porque esse é o Evangelho. Em Atos 9:22, quando Paulo se converteu, ele era chamado de Saulo. Ali em Atos capítulo 9:22, vamos ler o que diz ali. Diz: todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo, nesta hora, neste momento, é o Saulo que ele tinha perseguido a igreja. Ele estava levando as pessoas para a cadeia por ter proclamado que Jesus era o Cristo. Ele entendia que era uma seita. Ele entendia que eram pessoas muito ignorantes do conhecimento da Escritura. E ele tinha pedido até cartas para ir longe, ir além da sua jurisdição, né? Ir além e pegar aquelas pessoas e fazer que eles recuassem do nome de Jesus. Mas quando ele ia no caminho a Damasco, Jesus apareceu para Paulo. Ele ficou cego. E por vários dias ele ficou em jejum. Um profeta chamado Ananias colocou suas mãos sobre ele, deu uma profecia da vontade de Deus para Paulo. E ele se batizou. E aqui é quando ele entra em Atos 9. O primeiro que ele começa a fazer é a pregar uma mensagem que ficou muito clara para ele. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Ele não ficou pregando de outras coisas. Ele foi ao alvo, ele foi ao centro, ele foi objetivo. Ele foi muito preciso, porque ele sabia que aquilo era o Evangelho. Jesus é o Cristo. Essa foi a primeira mensagem de Paulo. Como nós já limos ali em Atos capítulo 17, em Tessalônica, ele está provando pelas Escrituras, ele está explicando e provando que o Cristo
tinha que ressuscitar, tinha que sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E ele falava: Jesus, esse Jesus que eu proclamo é o Cristo. Só que tem uma coisa muito interessante. Os teólogos afirmam que do capítulo 9 de Atos até o capítulo 17 de Atos se passaram entre 17 e 20 anos. Ou seja, que a primeira pregação de Saulo foi: Jesus é o Cristo. E de 17 a 20 anos depois, encontramos que Paulo está pregando uma mensagem. Qual? Jesus é o Cristo. A mensagem de Paulo não mudou. Ele não foi pregando uma coisa um dia, outra coisa outro dia, como a gente faz muitas vezes. Porque ele entendia que isso era a revelação, que isso era o Evangelho. Ele nunca mudou o seu tema. É verdade que nas cartas, nas epístolas de Paulo, ele fala de muitos temas em relação a aperfeiçoar a igreja, em costumes e em coisas que eles tinham se desviado, mas a mensagem do Evangelho precisa e clara e contínua da vida de Paulo foi que Jesus era o Cristo. Ali em Atos capítulo 18, vou repetir esta porção, esta escritura, é muito importante. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. De cidade em cidade, ano após ano, Paulo pregava que Jesus era o Cristo. Tem uma outra personagem, uma pessoa muito importante na palavra, é o Apolos. Nós sabemos pela escritura, ali em 1 Coríntios capítulo 3, que até depois na igreja, Apolos foi considerado uma das colunas da igreja. Se fala de Cefas, se fala de Paulo, se fala de Apolos. Alguns eruditos, alguns teólogos se acredita que talvez o livro de Hebreus foi escrito pelo Apolos. Não sabemos se é ou não assim. Mas o que nós sabemos é que Apolos foi uma pessoa muito destacante. Vamos ler a história de Apolos, que está ali em Atos capítulo 18, versículo 24 em diante. Vamos para lá. Diz ali: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Aqui tem uma descrição muito interessante, muito impressionante. Ele é da cidade da Alexandria. Nós sabemos que ali se tinha a maior biblioteca do mundo daquela época. Era uma cidade muito importante do Império Romano. E ele era eloquente. Ele era uma pessoa que sabia falar. Ele falava com uma expressão muito oportuna. E era poderoso nas Escrituras. Ou seja, ele conhecia a palavra. Ele conhecia a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, o Velho Testamento. E diz a palavra: este era instruído no caminho do Senhor. Então, ele conhecia o Senhor. Ele pregava Jesus. E fervoroso de espírito. Era uma pessoa que não podia ficar quieta. Ele precisava pregar, ele precisava ministrar. Ele tinha uma paixão no seu coração. E diz aqui: falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Nós sabemos pelo próximo capítulo, Atos 19, que Paulo diz que o batismo de João foi a pregação, o batismo de arrependimento dos pecados. Essa foi a ênfase do batismo de João. Significa que Apolos pregava arrependimento. O alvo, a força da sua pregação era que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e creem em Jesus. Mas diz a palavra que ele começou a falar, no versículo 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Quem é Priscila e Áquila? Nós sabemos, pelos versículos anteriores, que Áquila, Priscila e Áquila eram um casal que foram discípulos de Paulo. Eles trabalharam com Paulo fazendo tendas, eles tinham o mesmo ofício. E
se juntaram ao ministério de Paulo e eles foram discipulados, eles escutaram a mensagem de Paulo e eles pregavam essa mensagem e ele tinha uma certidão do evangelho, uma exatitude, uma firmeza do evangelho. E quando eles escutam a Apolos, eles ficam muito emocionados, né, empolgados, e eles querem ajudar ele, porque eles sabem que ele está pregando arrependimento, mas a mensagem de Apolos não é completa. A mensagem de Apolos precisa ser depurada, a pregação de Apolos precisa ser completada, né? Diz no versículo 27, no versículo 26 novamente diz que eles o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus, mais pontualmente. Em outras versões diz mais exatamente o caminho de Deus. Qual seria a mensagem que eles aclararam para o Apolo? Diz a palavra no versículo 27, querendo ele, Apolos, passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Apolos recebeu a revelação do Evangelho. A revelação é uma, que Jesus é o Cristo. Ele poderia ter sido muito bom, muito sábio. Ele talvez conhecia muito as Escrituras, tinha a Escritura de cor na sua cabeça, mas ele precisava essa atitude, que Jesus era o Cristo. Aquele precisa ajudar a Apolos. E nós estamos também aqui com você, nesta hora, declarando para você que o Evangelho é que Jesus é o Cristo. Me acompanha, por favor, a 1 João 5:1. Diz ali: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Opa! A gente está vendo uma coisa. Os apóstolos tinham uma mensagem, um evangelho. Eles falavam a mesma coisa. Pedro, Paulo, Apolos, João, ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Então o evangelho é esse, que Jesus é o Cristo. Eu tenho feito uma pergunta para alguns pastores, ministros, obreiros, cristãos de muito tempo, e eu pergunto para eles: qual é o versículo da Bíblia que é o núcleo da Bíblia? O versículo nuclear, vamos chamar assim, o versículo nuclear, o centro do Evangelho. Qual é o versículo que é o núcleo do Evangelho? E todo mundo fala sempre João 3,16. E mesmo que João 3,16 é muito precioso, fala do amor de Deus, né? Mas o versículo nuclear não é esse. O versículo nuclear está em João capítulo 20, versículo 30 e 31. Por favor, vamos ler juntos. Diz ali: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. É o propósito da Bíblia. Os 66 livros falam do Cristo. O Antigo Testamento fala do Cristo que viria. O Novo Testamento fala do Cristo que veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Esse é
o pacto, essa é a aliança, esse é o alvo da palavra, que nós tenhamos esta fé de crermos que Jesus é o Cristo, e nós crendo teremos vida no seu nome. É uma fé diária, é uma fé que se profundiza todo dia, é uma fé que cresce, é uma fé que vai abalar o mundo, é a fé que está voltando para a igreja, é a fé que nós estamos pregando nas nações. É a razão deste vídeo. Nós queremos que você creia que Jesus é o Cristo. Mas alguém dirá, eu creio em Jesus Cristo. Mas o que significa que Jesus é o Cristo? Porque muitos falam, Jesus, eu sou cristão, eu creio em Cristo. Mas o que significa Cristo? E nós temos uma resposta que muito rasa, muito nublada. As pessoas não sabem realmente quem é Cristo. Alguns chegam a falar, é ungido, mas o que significa que Jesus é o Cristo, o ungido? Tem duas palavras no hebraico, né, que é Mashiach, que significa ungido, e tem a palavra grega que é Christos, que é ungido também. São duas palavras em duas línguas que têm o mesmo significado, e é ungido em hebraico, Mashiach, e Cristo no grego, que é ungido também. Mas o que significa que Jesus é o Cristo? Nós vamos estar falando nas próximas lições, que são 12 lições, vamos estar falando desta revelação, porque é uma revelação preciosa. Cristo, Jesus é o Cristo. É aquele que Deus enviou para resolver três problemas que o homem tem. O homem tem um problema muito forte, está separado de Deus. E ele não pode alcançar a Deus pelos seus próprios méritos, pela religião, pela filosofia, pelas boas obras. Ele está separado de Deus por causa de Satanás, que se fez príncipe, rei do mundo. E o homem é escravo de Satanás, escravo do pecado. Estes três problemas precisam uma resposta, uma solução. Deus enviou aquele que resolveria esses três problemas. Ele é o Cristo, verdadeiro rei que destrói a Satanás, verdadeiro sacerdote que com seu sangue pagou pelos nossos pecados, verdadeiro profeta que abriu o caminho para nos reconciliarmos com Deus. Jesus é o Cristo. Vamos falar dessas três unções, desses três significados que tem Cristo pelo Antigo Testamento. A gente vai fazer um percurso por toda a palavra e vamos demonstrar pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Eu animo você, encorajo você a que não somente assista a esta pregação, este ensino, esta lição, mas que você nos acompanhe em todas as outras lições que vamos estar colocando semana a semana na internet, e que você chegue na lição 12 para que você possa entender o Evangelho, que para você seja revelado o Evangelho, e depois de ser revelado o Evangelho ao nosso coração, então a gente vai ser impulsionado pelo Espírito a fazer a evangelização que a palavra diz. E nós fazendo a evangelização que a palavra nos manda, nos comissiona, então nossos olhos verão a vinda do Senhor Jesus, que são os três pilares do que a gente está fazendo neste dia, pregando o Evangelho, pregando da evangelização que nós temos que fazer, e da fé maranata, que Jesus volta nos nossos dias. Eu abençoo você, quem quer que você seja. Eu abençoo você e declaro que o Espírito Santo de Deus está derramando sobre a sua vida graça e misericórdia para que o Cristo seja revelado para você. Eu peço que você me acompanhe numa oração nesta hora. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor esteja colocando da sua graça, da sua misericórdia sobre todos nós que estamos escutando esta palavra, que possamos voltar ao Evangelho, Senhor, voltar à essência do Evangelho, à simplicidade e ao poder do Evangelho, que Jesus, seu Filho, é o Cristo. Senhor, revela ao nosso íntimo, ao nosso coração, ao nosso espírito, que teu Filho Jesus é o Cristo, e que possamos, com esta revelação, cobrar, receber vida espiritual, para nós fazer a evangelização da terra,
das nações, dos povos. Eu abençoo cada pessoa que está escutando este vídeo. E eu peço que o Senhor esteja revelando o teu Filho, Jesus Cristo, ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado.